Graça e paz, irmã Francinete, graça e paz, irmão William, lá de Ipubi, não é? Que bênção! Graça e paz, irmã Letícia. E bom, irmãos, ter vocês aqui já aqui no início da nossa live, onde hoje nós iremos estudar, não é? Uma visão panorâmica do livro de Josué. Sebastião Pereira, Deus abençoe você, meu querido, lá de Trindade, não é isso? Glória a Deus, não sei se ele voltou para Ipubi, se está em Trindade. Que bênção ter os irmãos aqui. Já já a gente vai começar, vamos esperar aí chegar mais pessoas. O irmão Leandro, a irmã Mara, os dois são lá de Serra Branca, município ali de Ipubi, né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Já já a gente inicia. Vamos esperar aí mais alguns irmãos entrarem para nós trabalharmos hoje o livro de Josué, né? A irmã Nilvanda, lá de Ipubi, saudades, glória a Deus, aleluia. Tá diferente, irmão? É que eu errei, aí tive que tirar tudo porque dei uma erradazinha, mas vai voltar. Glória a Deus, queridos. Você também pode compartilhar aí essa live, é uma live de estudo, mas certamente Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nesta noite, nesse livro de Josué. Algo extraordinário Deus tem para falar conosco. Já já a gente vai aí começar, vamos esperar aí mais um pouquinho, pelo menos uns 5 minutinhos aí, não é? Para que mais pessoas possam estar conosco aí. A irmã Juliana e a irmã Yandra estão entrando aí agora também, são lá de Ipubi, né? Minha terra natal. Que bênção, irmãs, que bênção. Sejam bem-vindas, Deus abençoe. Estou sempre falando do que é que nós vamos tratar, porque à medida que os irmãos forem entrando aí, os irmãos vão sabendo qual o tipo de assunto que nós iremos meditar nessa noite. Iremos falar sobre o livro de Josué. E você pode compartilhar aí essa live. Tenho certeza que os irmãos serão, assim como eu, impactados pela palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para falar conosco nesse livro. Queridos, que livro extraordinário, o livro de Josué. Sem dúvida nós temos algo de Deus para compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. A irmã Gabriela Brito, né? Eu não sei qual a cidade que ela está falando, né? Eu queria só que os irmãos, essa irmã aí que entrou, Gabriela, ela dissesse qual é o lugar, porque eu acho bem interessante a gente saber de onde as pessoas estão falando. Glória a Deus, o irmão Mateus, né? Que bênção, está aqui também conosco, já acabou de entrar aí. O irmão Mateus é ali da IBR, eu tive o privilégio de pregar ali naquela igreja, né? E o irmão é líder dos jovens lá, foi bênção de Deus. Queridos, vamos começar então com uma oração, e aí a gente já vai iniciar aqui o nosso estudo sobre o livro de Josué, ok? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças e louvamos o teu nome, Senhor. Agradecemos a ti pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez aqui na tua presença para falar da tua palavra. Nós oramos pela capacitação do céu e que o Senhor fale aos nossos corações aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Amém. A Gabriela lá de Ipubi também, que bênção, muita gente aí na minha terra natal, né, de Ipubi. Nós somos daqui de Petrolina, estamos aqui em Petrolina e estamos juntos nesse momento para estudar a palavra de Deus. Para quem ainda não sabe por que nós fazemos essas lives, queridos, eu preciso aqui explicar para os irmãos que estão chegando aí talvez a primeira vez. Nós temos um Instagram chamado Leitura Bíblica Anual. Nesse Instagram nós estamos lendo a Bíblia durante o ano inteiro, todos os dias, às 7 horas da manhã. Nós já terminamos o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já terminamos o livro de Josué e iniciamos hoje o livro dos Juízes. Então, cada vez que a gente termina a leitura de um livro da Bíblia, nós fazemos uma visão, uma reflexão, um estudo geral do livro ora lido. E como nós concluímos na sexta-feira
o livro de Josué, nós então estamos fazendo essa live aqui no sábado sobre o conteúdo desse livro, quem escreveu esse livro, a data em que ele foi escrita e qual a mensagem que ele trata conosco. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live, sobre o livro de Josué. Nós já oramos e agora nós vamos ler um versículo como base. Abra aí a sua Bíblia no livro de Josué, o livro que nós iremos estudar, capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia. Está escrito assim: sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, o livro de Josué é um livro de ação. Quando você começa a ler o livro de Josué e você se predispõe a estudar esse livro, você vai perceber que esse é um livro de ação. Josué, ele é o guerreiro ou um guerreiro de Deus na terra. E ele será aquele homem que será o responsável por introduzir o povo na terra prometida, na terra de Canaã. Moisés, conforme o texto que nós acabamos de ler, capítulo 1, versículo 1 e 2 do livro de Josué, Moisés havia morrido, mas antes de morrer, conforme está escrito em Números capítulo 27, versículos 12 a 23, Moisés, antes de morrer, ele escolhe, ele comissiona Josué para ser o seu substituto. Então, durante a vida de Moisés, Moisés prepara Josué para ser o líder de Israel. No período em que Moisés ainda é vivo, Josué está passando por uma preparação para o ministério que ele vai exercer, para o ministério de liderança do povo de Israel. Então, Josué é o homem escolhido por Deus e também escolhido por Moisés, que vai introduzir o povo na terra prometida. E para isso, nós observamos nesse livro que Josué, ele está sempre em ação. O povo de Israel, ele está sempre em movimento. Enquanto que no livro de Deuteronômio, que nós estudamos já também, uma visão panorâmica daquele livro, o povo de Israel, eles ficam ali de frente de Jericó, na frente ali de Jericó, na frente do Jordão, e não há movimentação do povo. O livro de Josué, ele é diferente. Há uma movimentação no livro de Josué, há ação no livro de Josué. Uma coisa que nós precisamos entender também acerca desse livro é que Josué é um dos únicos sobreviventes daquela geração que presenciou o Êxodo. O outro sobrevivente é Calebe. Josué e Calebe, eles são os únicos sobreviventes daquela geração que haviam contemplado o Êxodo, que haviam sido retirados ali da terra do Egito. É importante nós dizermos isso, porque aquela geração passada que contemplou o Êxodo, que contemplou os milagres, que viu com os próprios olhos as pragas ali que Deus enviou ao Egito, eles não entraram na terra prometida por causa dos seus pecados, por causa da sua obstinação. Mas dois homens, os únicos sobreviventes daquela geração passada, eles tanto viram com seus próprios olhos o Êxodo, como eles também
pisaram com os pés na terra prometida. Aleluia! Queridos, eu acho isso extraordinário, porque a fidelidade de Josué, a fidelidade de Caleb, a obediência de Josué, a obediência de Caleb fizeram eles verem com os próprios olhos o êxodo e fizeram eles pisarem com os próprios pés na terra prometida. Então eles são aqui os dois personagens que eu considero mais privilegiados ali do período do Antigo Testamento, ok? Então é esse livro que trata dessas coisas extraordinárias que nós aqui vamos estudar. Mas tecnicamente nós precisamos trazer aqui algumas informações básicas. A primeira delas é sobre a autoria desse livro. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre quem foi Josué. Mas agora nós precisamos trabalhar esse assunto, a autoria do livro. Quem escreveu esse livro? Queridos, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder entre os acadêmicos, visto que a maioria dos estudiosos, dos teólogos, eles dizem que o escritor desse livro, ele é anônimo. Então, não há como dizer com precisão quem escreveu o livro de Josué. A maioria dos estudiosos, como eu disse, eles dizem que este livro ele é anônimo. Mas existe um grupo de estudiosos que dão a autoria desse livro ao próprio Josué, com base em algumas passagens que nós encontramos no próprio livro que eu quero ler aqui com os irmãos. A primeira passagem está em Josué, capítulo de número 18, versículo de número 9, que mostra Josué como uma testemunha ocular dos acontecimentos narrados no livro. Isso poderia ou pode dar ali um indício de que, como testemunha ocular, ele registrou todas essas coisas. O versículo diz: foram, pois, aqueles homens, passaram pela terra e descreveram segundo as cidades em 7 partes num livro e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Os que defendem a autoria de Josué usam esse versículo como base para dizer que, como Josué era testemunha ocular dos fatos, ele pode muito bem ter escrito o livro. Um outro versículo no próprio livro que dá a entender que foi Josué quem escreveu este livro está no capítulo 24 do livro de Josué, versículo 26, que diz assim: e Josué escreveu estas palavras no livro da lei e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Então há aqui evidências que eu considero muito claras para nós afirmarmos que o livro de Josué foi escrito pelo próprio Josué, ainda que alguns capítulos, como por exemplo o capítulo 24, dos versículos 29 a 33, pode ter sido escrito por outra pessoa, pelo fato dessa passagem aqui relatar a morte de Josué. Assim como em Deuteronômio, os capítulos finais, os estudiosos chegam a dizer que foi escrito pelo próprio Josué, por narrar a morte de Moisés. Aqui no livro de Josué, o capítulo 24, os versículos 29 a 33, pode ter sido escrito por outra pessoa também para narrar a morte de Josué. Voltando para o nosso ponto aqui que iniciamos, o livro de Josué, alguns estudiosos dizem que esse livro, o autor dele é anônimo. E outros estudiosos dizem que este livro foi escrito pelo próprio Josué, com base no capítulo 18, versículo 9, onde lemos, e com base no capítulo 24, versículo 26, onde lemos. Então há aí essas duas posições quanto à autoria deste livro. E eu sei que os irmãos estão querendo me perguntar aí:
Tá certo, irmão Marcos? Se existem essas duas posições, uns que dizem que é anônimo e outros que dizem que foi Josué, qual é a posição do irmão acerca disso? Alguém teve essa dúvida aí, irmãos? Responda aí, vamos participar da live aqui. Não tem nada muito formal, não. Nós estamos numa conversa, mais uma escola bíblica aí, não é? Em casa. Então aí, quem teve essa dúvida aí? Quem teve a dúvida para saber qual é a minha posição com relação a isso? Deixa eu ouvir aí os irmãos, deixa eu ver se os irmãos ficaram curiosos para saber qual é a minha posição. Se eu considero que o autor desse livro é anônimo ou se eu considero que ele foi escrito por Josué. Alguém teve aí essa dúvida? Então é extraordinário, queridos, nós aprendermos a palavra de Deus desta forma, de forma dinâmica. E a minha posição é que sim, eu acredito à luz do capítulo 18, versículo 9, e à luz do capítulo 24, versículo 26, que o autor do livro é o próprio Josué, ok? Mas você pode ficar também com a posição, se você assim preferir, de que o livro ele é de autoria anônima. Uma outra coisa, aí a irmã Letícia perguntou, né? E eu dei aqui a resposta. Uma outra coisa, outra informação básica sobre esse livro, queridos, é com relação à data desse livro. Preste atenção nessa informação, porque isso é muito importante, queridos. O livro de Josué, ele foi concluído antes do reinado de Davi. Certo? O livro de Josué, ele foi concluído antes do reinado de Davi, e conforme o capítulo 6, versículo 25, Raabe ainda estava viva, na época em que o capítulo 6, versículo 25, ele foi escrito. Isso dá, segundo os estudiosos, a data desse livro provavelmente entre os anos de 1405 a 1370 antes de Cristo, ok? Então, para a maioria dos estudiosos, esse livro foi escrito aí aproximadamente entre os anos de 1405 e 1385, 1370 antes de Cristo. O local aí onde esse livro ele foi escrito, ele narra a sua história é, sem dúvida alguma, a terra de Canaã, a terra dos descendentes de Cã, ou Cão, o filho amaldiçoado de Noé. O alvo aí desse livro, qual é o alvo desse livro, irmão Marcos? O alvo desse livro é apresentar para nós a geração que conquistou a terra prometida sob a liderança de Josué. Então esse aí é o alvo do livro, apresentar para nós a geração que conquistou a terra prometida sob a liderança de Josué. O versículo chave desse livro, olha quanta informação, irmão. Eu espero que você esteja anotando essas informações, porque isso são preciosas. O versículo chave desse livro, queridos, está no capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim, olha, capítulo 1 de Josué, verso de número 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia! Esse é o versículo chave do livro de Josué. Então, quando perguntarem para você qual é o versículo chave do livro de Josué, você vai dizer Josué capítulo 1, versículo 8, que é quando Deus fala, ordena a Josué que o livro da lei deve ser falado, meditado, praticado. E quando ele for falado, meditado e praticado, tudo quanto nós fizermos, seremos bem sucedidos. Preste atenção nisso aqui, porque isso é importante. Nesse versículo chave aqui, meus irmãos, Deus está dando o segredo da prosperidade. Agora me escute, por favor.
Quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando de ser rico. Eu não estou falando de ter muito dinheiro. Eu não estou falando de ter uma conta gorda no banco. Porque prosperidade, à luz da Bíblia, não é isso. Prosperidade é ausência de necessidade e prosperidade é ter uma vida devotada, consagrada ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ter o Senhor como nosso Deus. Aleluia! Está escrito no livro dos Salmos: feliz, próspera, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é prosperidade, é ter o Senhor como nosso Deus. Amém? E aqui nesse versículo nós temos, queridos, o segredo da prosperidade espiritual. Porque Deus diz a Josué: não se canse de falar do livro da lei, ou seja, use a sua boca para transmitir as mensagens do livro da lei, da Bíblia, da palavra de Deus. Aí ele diz: medita nele dia e noite, pense sobre o livro. Meditar é isso, é ruminar a palavra, é pensar sobre o livro. Aí ele diz: e pratique o que está escrito nele. Por quê, Senhor? Porque se você fizer isso, Josué, você fará prosperar o seu caminho e vai ser bem-sucedido em tudo. Aleluia! Falar, meditar, praticar a palavra. O segredo de ser bem-sucedido e de prosperar em tudo. Bendito seja o Senhor. Esse aí é o versículo-chave do livro e a palavra-chave do livro é conquista. Certo? Então, só para a gente aí recapitular, porque foram muitas informações que eu passei para os irmãos aí, não é? Então vamos lá. Primeiro, o autor. Alguns estudiosos dizem ser anônimo. Eu considero, à luz do capítulo 18, verso 9, do capítulo 24, verso de número 26, que foi Josué o autor do livro. A data, entre os anos de 1405 e 1370 a.C. O local onde tudo ocorre, a terra de Canaã. O alvo desse livro é mostrar para nós a geração que conquistou a terra prometida sob a liderança de Josué. O versículo-chave do livro, Josué capítulo 1, versículo de número 8, é o versículo-chave. E a palavra-chave desse livro é a palavra conquista. Aleluia, glória a Deus. E aí, os irmãos entenderam até aqui? Posso prosseguir? O que é que os irmãos acham? Entenderam até aqui? Posso prosseguir? Irmão, está muito rápido, diminui um pouquinho. E aí, o que é que os irmãos acham? Certo? Espero que você esteja aí com seu caderno de anotações, com sua Bíblia, participando, né, como se estivesse num culto. No dia de sábado, no dia de domingo, as igrejas ou templos físicos estão fechados, mas nesse momento nós estamos abrindo uma igreja dentro da nossa casa. Amém? Glória a Deus. Pega isso aí que é profético. Nós estamos aqui nessa live abrindo uma igreja dentro das nossas casas. Sabe por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo, a palavra de Deus ela não está presa. Glória a Jesus. Queridos, posso prosseguir, não é? Muito bem, então vamos lá. Eu quero lhe dar aqui um esboço do livro, e o esboço desse livro que eu quero lhe dar aqui é bem simples de você pegar, certo? Tem esboços de livros da Bíblia que alguns estudiosos fazem, irmãos, que é um pouquinho difícil da gente pegar aí o esboço, porque é muito dividido, muito fracionado, muito cheio de detalhes e às vezes fica difícil de pegar. Eu gosto de dividir o livro de Josué em duas grandes partes. São 24 capítulos e eu gosto de dividir esse livro em duas grandes partes. 12 capítulos para a conquista da terra e 12 capítulos para a organização da vida em Canaã, que dá um total aí
de 24 capítulos. Olha que divisão simples. 12 para a conquista da terra e 12 para a organização da vida em Canaã. Então vamos lá. Conquista, capítulo 1 até o capítulo de número 5, antes de Canaã. As conquistas ali antes de Canaã. Capítulo 6 a capítulo 12, as conquistas em Canaã. Capítulo 13 a 19, a organização, a divisão das terras. E capítulo 20 a capítulo 24, os ajustes finais. Nas conquistas nós temos vitórias e derrotas, e na organização nós temos unidade e fidelidade. Simples, prático e objetivo, o livro foi aí dividido para nós. Amém? Agora eu quero trabalhar com os irmãos algo que para mim é de fundamental importância, que é falar mais um pouco do, segundo a minha concepção, do autor desse livro, do nome mais citado nesse livro, que é sem dúvida nenhuma Josué, o guerreiro de Deus. Queridos, o nome Josué significa o Senhor é a salvação, certo? O nome Josué significa o Senhor é a salvação. Esse nome vem do hebraico, Yehoshua, Josué. E esse nome Josué, ele corresponde ao nome Yeshua no Novo Testamento, que é a palavra hebraica do nome Jesus, que significa também o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. Então, esse aí é o nome de Josué. O nome Jesus no Novo Testamento, ele corresponde ao nome Josué no Antigo Testamento. Primeira coisa que eu quero falar aqui sobre Josué é o período que Josué nasce e a situação ali, a circunstância aonde esse menino nasceu. Queridos, Josué, ele nasceu no tempo da escravidão egípcia. Josué nasceu no período mais crítico de Israel. Josué nasceu, Josué cresceu no período em que o povo estava sendo escravizado pelo maldito faraó. Então Josué nasce nesse período de escravidão, vivendo num dos piores momentos daquele tempo para Israel, que era o tempo da escravidão egípcia. Mas preste atenção, Josué, mesmo nascendo num período ruim da história, e mesmo vivendo em circunstâncias críticas, ele deu a volta por cima e ele se tornou um guerreiro de Deus na terra. Aí você me diz assim, irmão Marcos, o que o irmão está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, inspirado, claro, pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, que não é o lugar e nem a situação que vai definir quem nós vamos ser. Porque quem vai definir quem nós vamos ser é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aleluia! Porque eu estou dizendo isso debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus nesta noite. Porque existem pessoas, e talvez alguém aqui assim, que ficam se lamentando porque nasceram em um período ruim, porque viveram e cresceram em uma família complicada, onde o pai não ajudou, a mãe não ajudou. Ah, porque eu vivia num período difícil, irmão. Meu pai não ajudou, meu pai não fez isso. E aí começam a se acomodar com essa vida de derrota, de lágrimas e de sofrimento, e começam a, como nós dizemos aqui no Nordeste, chorar um leite derramado. Ei! Pare de olhar para a situação que você viveu. Pare de olhar para o tempo que você viveu. O que vai definir quem você é não é a situação que você viveu e nem o lugar onde você nasceu. Aleluia! Quem vai definir quem você será é o Deus que traça o destino da humanidade. Aleluia! Glória a Deus, queridos!
Nós somos aquilo que Deus quer que a gente seja. Então pare de se lamentar. O lugar que você nasceu, a situação que você viveu, Deus tem uma nova história para você. Aleluia! Deus tem uma nova história para a sua vida. Glória a Deus! Sabe, queridos, eu encontro pessoas, eu não estou saindo do estudo, eu estou dentro do tema, mas eu encontro pessoas, meus irmãos, que ficam se lamentando: ah, irmão, eu não me casei ainda, ou não me casei porque eu passei por um divórcio, foi doloroso, fulano abandonou, me batia, fazia isso, fazia... E a pessoa fica vivendo os traumas do passado, quando há um futuro de Deus para viver. Josué não, ele nasceu num período em que ele era comandado pelos egípcios, mas ele se tornou o comandante de Israel. Aleluia! Ele nasceu na terra da escravidão, mas ele foi o herdeiro da terra prometida. Ele viveu comendo cebola e pepino nos caldeirões do Egito, mas ele foi comer o maná no deserto que Deus dava todos os dias, e ainda foi se alimentar numa terra que mana leite e mel. Sabe por que recebe a palavra nesta noite? Porque não é Faraó que tem a última palavra para a sua vida, não é a situação que você está vivendo ou viveu que vai definir quem você é. Faça como Josué, dê a volta por cima, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia! Josué nasceu no meio da escravidão, queridos, mas ele não era escravo. Aleluia! Você pode estar vivendo um tempo ruim, mas você não é esse tempo ruim. Você é livre, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você não nasceu para ser escravo dos homens, você nasceu para ser livre e servo de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Então, queridos, esse aí é o contexto de onde esse menino nasce. É bom lembrar que talvez algumas pessoas, quando assistem filmes ou alguma coisa do gênero, acham que Josué aqui no livro dele tinha 14 anos, 15 anos, 20 anos. E eu preciso dizer para os irmãos que quando o livro de Josué narra sobre a vida dele, ele tem aproximadamente, aqui no livro de Josué, ele tem aproximadamente 90 anos. Então ele já é aí um senhor maduro, ele morre com 110 anos. Então aqui no livro de Josué, ele tem 90 anos de idade, mas ainda é um poderoso guerreiro de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não despreza a idade de ninguém. Ele usa o jovem, ele usa a criança e ele também usa o mais velho. Os seres humanos descartam os velhos, mas Deus continua usando os mais velhos também. O Salmo diz: os velhos florescerão e na velhice ainda serão viçosos. Oh, glória a Deus, queridos. Então, olha que lição extraordinária a gente aprende aqui com Josué. Nasceu num tempo difícil, viveu um tempo difícil, mas se tornou um guerreiro de Deus na terra. Não é o lugar que te define, não é a situação que te define, é Deus que escreve a tua história. Recebe? Deus tem uma nova história para a sua vida. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vamos prosseguir aqui, queridos. Agora eu quero falar com você sobre a preparação de Josué para o ministério. Porque Josué ele foi escolhido por Deus e também escolhido por Moisés para ser o seu substituto de Moisés. Tanto que aqui no capítulo 1 Deus fala com ele dizendo: ó Josué, meu servo Moisés morreu, mas você é quem vai passar esse Jordão e é quem vai introduzir o povo na terra prometida. Então isso aqui é muito interessante, porque também revela que os homens, eles não são insubstituíveis, né? Moisés morre e Josué ali é colocado como um substituto de Moisés, mostrando que a obra não depende do homem, a obra depende de Deus. Moisés foi substituído por Josué,
porque todos nós, queridos, somos substituíveis. Se eu parar, Deus levanta outro melhor do que eu para fazer a obra dele, porque a obra de Deus não pode parar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui para a preparação de Josué para o ministério. Primeira vez que Josué aparece na Bíblia, citado pelo nome, está em Êxodo capítulo 17, versículos 9, versículos 10, versículos 13 e versículos 14. Josué aparece ali liderando como guerreiro a batalha vitoriosa contra os amalequitas. Eu chamo a sua atenção aqui, eu não vou ler os textos por causa do tempo, mas Josué ele aparece ali no capítulo 17 de Êxodo, queridos, versículos 9, 10, 13 e 14, já como um guerreiro. Você está lembrado, Amaleque, ele começou ali a se levantar contra Israel, Moisés sobre o cume do monte com a vara de Deus na sua mão, Arão e Ur vão com Moisés e Josué é o líder, o guerreiro ali, o comandante que vai conduzir o povo para vencer os amalequitas e vence. Então Josué aparece já mostrando qual é a sua função. Josué aparece na história como um guerreiro de Deus na terra. Então preste bem atenção nisso aqui, porque isso é importante. O livro de Josué fala muito sobre liderança. Josué, ele sabia para o que ele foi chamado. Glória a Deus. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos conhecer qual é a nossa missão. Nós precisamos entender para quê ou com qual propósito nós fomos chamados por Deus. Porque quando eu sei para que eu fui chamado, eu desenvolvo o meu chamado com mais precisão, com mais dignidade, dedicação. Então Josué aparece como um guerreiro, já mostrando, queridos, que ele sabe para o que foi chamado, ele foi chamado para ser um guerreiro e ele vai ser usado por Deus ao longo da história da vida dele como um guerreiro de Deus na terra. Ele sabia para o que ele foi chamado. E aqui vai uma palavra bem, bem pastoral. Você precisa decidir o que é que você quer fazer no reino de Deus. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem assim, eu quero cantar. Aí entra no ministério de louvor, não tem muito talento, aí sai. Não, eu quero pregar. Aí também não tem talento para pregar. Não, agora eu quero servir. E fica naquele negócio, vai para lá, vem para cá e não sabe para o qual foi chamado. Queridos, nós temos que saber qual é o nosso chamado. E o melhor método para descobrir isso é ter humildade para ver os caminhos aonde Deus nos coloca e pedir orientação divina para que Ele nos mostre qual é o propósito dele para a nossa vida. Aleluia! Só para você ter uma ideia, deixando aqui um testemunho pessoal. A maioria das pessoas, por me verem pregar, elas dizem o seguinte, irmão, você tem um chamado pastoral, você deveria pastorear uma igreja, você deveria ser pastor. E a minha resposta é sempre a mesma, eu não fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para ser um professor bíblico, alguém que ensina a palavra de Deus, alguém que traz as questões difíceis da Bíblia e expõe de maneira mais fácil para ser compreendida pelo povo. Eu fui chamado, queridos, para ensinar a palavra de Deus. O meu chamado é o chamado do mestre, do professor. Não tenho chamado para o pastorado. Eu sei disso, Deus já me falou isso, então eu sou bem definido no meu propósito, naquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Então você precisa fazer isso também, porque a partir do momento que você descobre qual é o seu chamado, você se torna mais dedicado naquilo para o qual você foi chamado. Aleluia! Há pessoas que podem ser mais de uma coisa. Há pastores que são mestres e pastores. Há pastores que são mestres e são cantores. Mas eu fui chamado para ser um professor da Bíblia. Deus me deu essa graça de ensinar a palavra dele ao seu povo. E esse é o meu chamado. Por exemplo, Josué
era um guerreiro. Moisés já era aquele pastor, já era aquela pessoa que chegava, que apacentava, que pastoreava, e Josué já era o guerreiro, o homem da ação, ok? Então, Deus trabalha com a multiforme graça, né? Aleluia! Uma outra coisa que nós aprendemos aqui na preparação de Josué para o ministério, é que Josué, queridos, ele era um servo. Presta atenção nisso, meus irmãos. Ninguém será grande se não for pequeno. Gravou essa frase? Ninguém será grande sem antes se tornar pequeno. Jesus disse que João Batista, dos nascidos de mulher, era o maior profeta que já existiu na face da terra. Aí Jesus disse: mas aquele que for menor será maior do que ele. No ensinamento da Bíblia, quem desce é que sobe, e quem sobe é quem desce. Quanto mais servo eu me torno, nos lugares mais altos Deus me colocará. Até porque o lugar mais alto não é o lugar do holofote. O lugar mais alto não é o lugar da câmera. O lugar mais alto é o lugar do serviço. Somos chamados para servir. Aleluia! Então Josué, ele era esse servo. Capítulo 24, versículo 13 do livro de Êxodo. Capítulo 32, versículo 17 do livro de Êxodo nos mostra essa informação. Josué, servidor de Moisés, servo, auxiliar. Aqui no capítulo 1, versículo de número 1 do livro de Josué, está escrito que Josué, ele era o servidor de Moisés. Então, para se tornar um líder como foi Josué, primeiro ele precisou ser servo. Nós encontramos muita gente querendo liderança, mas não quer ser servo. Queridos, o caminho para se tornar um bom líder é aprender a servir os seus liderados. Josué era esse servo. Há 4 palavras gregas para servo no Novo Testamento. A primeira é oiketes, que significa o servo do lar, o mordomo da casa. É o que José foi na casa de Potifar. A segunda palavra é a palavra doulos, escravo. Significa que ele não tem direitos, ele pertence ao seu senhor. A terceira palavra é a palavra diaconeu, de onde vem a nossa palavra diácono, servo, garçom, aquele que serve à mesa. E a outra palavra é a palavra ripereta. Ripereta é uma palavra grega que significa escravo do porão. É o escravo que não aparece. Para quem já assistiu aí o filme do Titanic, você vai lembrar que tinha uns homens trabalhando no porão do Titanic, colocando ali, não é carvão, sei lá, lenha no fogo para o barco andar. Eles estavam na parte totalmente inferior do Titanic. Ali é um ripereta, é um escravo de porão. Então Deus nos chama para ser esses servos, queridos, para ser o mordomo da casa, aquele que serve aos do lar, aquele que serve aos irmãos da igreja. Deus nos chamou para sermos os doulos, aquele escravo que pertence ao único Senhor. Deus nos chamou para sermos diáconos, aqueles que servem às mesas. E Deus nos chamou para sermos riperetas, aqueles que desaparecem para que o Senhor apareça. Louvado seja Deus! Esse era Josué, um servo de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos prosseguir? Uma outra coisa que a gente encontra aqui na preparação de Josué para o ministério é o momento em que Moisés ele muda o nome de Josué. No capítulo de número 13 de Números, versículo de número 16, diz que Moisés mudou o seu nome de Oséias, salvação, para Josué, o Senhor salva. Ok? Então,
há essa mudança aí no nome de Josué. No capítulo de número 11, versículo 28 do livro de Números, somos informados que Josué ele era um auxiliar de Moisés desde a sua mocidade. E preste atenção nisso. A Bíblia diz, irmãos, que Josué, ele nunca se apartava de Moisés. Nunca. Sempre que Moisés estava em algum lugar, Josué estava do lado dele. Para quê, irmão? Para aprender algo de Deus. Para aprender a palavra de Deus. Josué era inteligente. Josué sabia que Moisés tinha intimidade com Deus. E o que Josué faz? Josué diz: já que Moisés é um homem que tem intimidade com Deus, eu vou ficar perto de Moisés, porque eu quero ficar perto de quem é perto de Deus. Oh, glória! Aleluia! Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Aleluia! Josué era inteligente, queridos. Ele diz: já que Moisés anda com Deus, eu quero andar com Moisés, porque quem anda com Deus e tem intimidade com Deus faz bem aos seus companheiros. Aleluia! Então Josué não se apartava de Moisés de forma nenhuma. Olha que interessante isso que eu vou lhe dizer. Quando Moisés foi receber as tábuas da lei dadas pelo próprio Deus, sabe quem estava lá mais Moisés? Josué. Josué não pôde ir para dentro da nuvem da glória do Senhor, mas ele ficou a uma certa distância. E enquanto Moisés conversava com Deus para receber a lei de Deus, Josué estava ali do lado, provavelmente, ouvindo tudo aquilo que Deus estava falando com Moisés. Sabe por quê? Porque quem anda com gente que anda com Deus, ouve a voz de Deus de perto. Oh, glória a Deus! Queridos, eu pelejo para dar um estudo para vocês, mas se torna uma pregação. Ande com pessoas que andam com Deus, irmão. Porque pessoas que andam com Deus têm as palavras de Deus para compartilhar com você. Aleluia! E olha que lindo isso. Enquanto Josué está ali com Moisés no monte, Moisés recebendo ali as tábuas da lei, a Bíblia diz que lá embaixo do monte, o povo pecou, adorando o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32. E sabe por que o povo pecou por estar adorando o bezerro de ouro? Porque eles estavam longe do homem que era próximo de Deus. Tanto que eles dizem assim: nós não sabemos o que vai acontecer. Se Moisés aí, nós nem sabemos se vai voltar. Então faz para nós aí um bezerro de ouro, porque nós vamos adorar. De maneira que até Arão, irmão de Moisés, fez o bezerro de ouro e estava ali junto com o povo. Mas sabe por que Josué não adorou o bezerro de ouro? Porque enquanto o povo estava distante de Moisés, adorando o bezerro de ouro, Josué estava perto de Moisés, adorando a Deus. Oh, glória! Aleluia! Queridos, quem está perto de gente que é perto de Deus é livre de pecar com a multidão que anda distante de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu poderia passar a noite nesse ponto. Isso é muito extraordinário. A amizade de Josué com Moisés fez Josué se afastar do pecado. Ah, Deus está falando demais nessa noite, irmão. Para com essas amizades que te aproximam do pecado. Para com essas amizades que te distanciam da Bíblia. Para com essas amizades que te afastam da igreja. Começa a andar com gente que anda com Deus. Fica perto de quem é perto de Deus. Porque quanto mais perto dessas pessoas você tiver, mais perto de Deus você estará, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus, vamos para frente, senão a gente fica só aqui. Outra coisa, Números capítulo de número 14, versículo 6. Versículo 6 a 10, versículos 30 a 38 diz que Josué junto com Caleb foi um dos dois dentre os 10 ali, espias que espiaram a terra de Canaã e trouxeram um relatório positivo da terra.
Enquanto todo mundo dizia, não dá, tem gigante, nós somos como gafanhotos, Josué e Caleb disse, não, nós somos o povo de Deus e Deus vai nos dar essa terra. Seja positivo como Josué. Tem gente, irmão, que só vê o pior das coisas. Só olha para a situação, ah, meu Deus, tem gigante, a terra é de... E só vê o pior, negativos. Pessoas negativas só enxergam o caos. Pessoas negativas só enxergam o problema. Pessoas negativas só enxergam a doença. Mas pessoas positivas enxergam a conquista, enxergam a vitória e enxergam a cura. E eu profetizo nessa noite o positivismo do céu sobre a sua vida. Aleluia! Então, eles trazem um relatório ali positivo da terra, cheios de esperança e cheios de fé. Números capítulo 27, versículo 18 diz que Josué era um homem em quem o Espírito Santo habitava. Oh glória a Deus, oh livro extraordinário, irmãos. Que livro extraordinário, vontade de passar a noite aqui. O Espírito Santo de Deus habitava em Josué, irmãos. Já no Antigo Testamento, Josué é aqui um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. E quer ver uma coisa que faz a diferença na vida do crente, irmão? É quando ele é cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é notado em qualquer lugar que ele chega. Em outras palavras, um crente cheio do Espírito Santo, ele jamais passará desapercebido. Sempre alguém vai dizer, ali vai um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Números capítulo 27, versículos 18 a 23, nos mostra o momento em que Moisés chama Josué para ajudá-lo em um serviço espiritual pela primeira vez. Então ali nós já observamos Josué participando de um serviço espiritual, numa consulta a Deus. Números capítulo 32, versículo 12, nós somos informados que Josué, ele serviu ao Senhor de forma plena. Aleluia! Isso nos mostra, queridos, que Josué, ele não servia a Deus por prestações. Ele servia a Deus de forma plena. Isso está em Números capítulo 32, versículo de número 12. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, Josué, ele é comissionado pela segunda vez para substituir Moisés. Queridos, eu quero que você pense comigo um pouco nisso aqui. Josué, ele foi chamado, não foi para substituir qualquer um, não. E isso nos mostra que Josué também não era qualquer um. Josué foi chamado para substituir um dos maiores profetas, servos de Deus e líderes da Bíblia, Moisés. Olha o que está escrito de Moisés no capítulo de número 34 de Deuteronômio, versículo de número 10. Olha o que está escrito aqui nesse texto sobre Moisés. Olha. Nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor ele fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e toda a terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Ou seja, Josué foi comissionado para substituir, irmãos, um homem de quem a Bíblia fala que nunca houve um igual a ele. Claro que nós estamos tratando aqui do Antigo Testamento. Jesus é maior do que Moisés. O próprio Moisés disse que Deus levantaria dentre os profetas um profeta que era semelhante a ele e consequentemente maior do que ele. Mas Josué está sendo chamado para substituir aqui, queridos, um grande líder, um homem que falava com Deus face a face.
E se Josué, no meio de toda aquela geração, ele foi escolhido para substituir Moisés, é porque Deus havia capacitado ele para isso. E aqui tem uma palavra de Deus para nós. Não importa quem você vai substituir, seja num cargo na igreja, seja no seu trabalho secular, seja onde for, não importa quem você vai substituir e não importa a missão que você terá, o Deus que chama é o Deus que capacita. Aleluia! Eu quero trazer essa palavra aqui porque tem alguém aqui, o Espírito Santo não me revelou o nome, mas tem alguém aqui nesta live que foi chamado para exercer um cargo na igreja e está pensando aí, dizendo o seguinte: é muita coisa para mim, afinal quem estava era fulano, e eu vou ter que substituir ela, eu vou ter que substituir ele, pois assim diz o Senhor nesta noite: não se preocupe com quem você vai ter que substituir, e nem com a missão que você vai exercer, porque o Deus que chama é o Deus que capacita, o Deus que chama é o Deus que capacita, e Deus não erra nas escolhas dele. Até quando ele chamou Judas, ele acertou, porque ele chamou aquele que iria ser o traidor. Oh, glória a Deus. Vamos caminhando, tem mais coisa aqui. E por último, queridos, Josué, ele foi cheio do espírito de sabedoria, Deuteronômio 34, versículo 9. Então aqui nós estamos observando como foi a preparação desse homem de Deus para o ministério. Josué foi um homem, sem dúvida, irmãos, extraordinário. Vamos aqui agora caminhando já para o final aqui da nossa live. Passaremos um pouco de 1 hora hoje, mas eu tenho certeza que os irmãos não estão cansados. Tem alguém cansado aí? Quer que eu pare? O que é que os irmãos acham aí? Tem alguém cansado aí? Quer que eu pare? Tem mais algumas coisinhas para a gente trabalhar aqui, que eu creio que é de fundamental importância, e assim a gente caminha para a conclusão. Vamos lá? Quero lhe mostrar aqui um paralelo entre a antiga geração e a nova geração. A antiga geração é aquela que viu o Êxodo, e a nova geração é aquela que pisou na terra prometida. Ok? Então vamos começar aqui, vamos fazer esse paralelo aí, tá bom? Esse paralelo aí. Primeiro, a antiga geração, olha os paralelos aí, olha os paralelos. A antiga geração viu a travessia do Mar Vermelho. A nova geração viu a travessia do Rio Jordão. A antiga geração viu Faraó ser derrotado no mar enquanto o povo caminhava a salvo. A nova geração viu Jericó derrotado no pó enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Os paralelos aqui entre a antiga e a nova geração. A antiga geração murmurou e Deus disciplinou com morte a Corá e outros ali. A nova geração pecou no pecado de Acã e Deus disciplinou com a morte Acã e sua família, e Israel perdeu a batalha. A antiga geração, no deserto, Deus mandou maná e codornizes para suprir o povo. A nova geração, em Canaã, Deus fez um milagre, parou o sol e a lua para que Israel vencesse seus inimigos. Olha que extraordinários, querido. A antiga geração e a nova geração, ela tem aqui seus paralelos, seus contrastes, mas uma coisa é extraordinária. Da antiga geração para a nova geração, os homens, eles vão mudando, mas Deus continua
o mesmo. Aleluia! Os homens mudam, mas Deus é o mesmo. Em Malaquias está escrito: eu sou o Senhor e eu não mudo. Os homens mudam, mas Deus jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus, queridos. Que bênção, né? Que livro extraordinário. Deixa eu perguntar, quem é que está gostando aí do livro de Josué? Tenho certeza que tem gente dizendo aí: irmão, eu vou ler de novo. Aleluia, aleluia. Vamos aqui então, queridos, caminhar mais um ponto importante aqui. Josué, ele é citado no Novo Testamento como um homem de fé, indiretamente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 30, quando diz que pela fé as muralhas de Jericó elas foram derrubadas, e obviamente sob a liderança de Josué. Ele era aí um líder, um homem, sem dúvida, de fé. E Josué, ele tem um paralelo com Jesus. No nome, Josué significa o Senhor é a salvação, e corresponde ao nome de Jesus, que também é o Senhor é a salvação, certo? Josué, ele foi escolhido para ser o líder do povo na condução até a Canaã terrena. Jesus foi o líder, o Salvador nosso, que também está nos conduzindo a Canaã celestial. Josué introduziu o povo na terra prometida, na Canaã terrena. E Jesus vai nos colocar na Canaã celestial. Josué deu um descanso terreno e temporal ao povo. Hebreus capítulo 4. Jesus nos dará um descanso eterno e para sempre na glória com Deus. Aleluia! Então esses aí são os paralelos entre Jesus e Josué. Agora nós vamos falar de um assunto, queridos, que talvez, depois que eu falei de tanta coisa boa sobre Josué, e você ficou tão empolgado, que eu sei, mas agora nós precisamos falar aqui de 3 falhas que Josué cometeu. Talvez os irmãos já estão aí em casa dizendo assim: ah, teve falha? Teve, irmãos. Josué cometeu aí 3 erros complicados. Mas eu quero dizer para você que os erros que Josué cometeu aqui foi bom. E aí você diz assim: irmão Marcos, foi bom Josué ter errado? Não foi bom o fato dele ter errado, mas foi bom o fato de saber que os homens erram. Porque senão as pessoas iriam idolatrar Josué. Então a Bíblia vai mostrar no próprio livro aqui de Josué que ele errou. E isso para nós deve nos alegrar, queridos, porque isso mostra que os homens, eles não são perfeitos, mas eles servem a um Deus perfeito, que usa os imperfeitos. Ah, é frase para postar, irmãos. Aleluia, aleluia, é frase para postar. Escuta, vê se você consegue pegar aí na sua casa e escrever em algum lugar. Josué errou e isso foi bom, porque isso mostra que o homem não é perfeito, mas serve a um Deus perfeito, que usa os imperfeitos. Oh, glória! Eu estou inspirado hoje, irmão. Eu estou inspirado. Josué errou. E isso mostra que os homens não são perfeitos, mas servem a um Deus perfeito, que usa os imperfeitos. Aleluia, oh Deus maravilhoso. Aí tá, os irmãos já estão dizendo assim: tá bom, meu irmão, mas diga aí qual foi os erros de Josué. Vamos lá, primeiro erro. O primeiro erro de Josué, queridos, foi não ter expulsado totalmente os cananeus daquela terra. Esse foi o primeiro erro de Josué. E esse erro vai ser relatado no próximo livro, que eu vou comentar quando a gente for estudar ele depois. Juízes 1, 28. Josué, ele não expulsou ali o povo cananita totalmente. Ficou alguns ali que infelizmente Israel fez aliança com eles e por causa disso pecou. E a ordem de Deus era essa, era que expulsasse o povo e não que fizesse aliança. O segundo erro que Josué ele cometeu, queridos, foi de não consultar ao Senhor na questão dos gibeonitas.
Os gibeonitas ali se fizeram de coitadinhos e conseguiram com a sua astúcia enganar Josué, e Josué foi enganado por não consultar ao Senhor sem antes fazer aliança com aquele povo. E o terceiro erro de Josué, talvez o erro mais crucial, foi que Josué ele não preparou um líder para substituí-lo. Moisés preparou Josué para substituir ele, mas infelizmente Josué não preparou ninguém, e por não ter preparado um líder para substituí-lo, nós encontramos o desastre e a consequência disso no livro de Juízes, que nós vamos estudar quando nós terminarmos de ler. E nós vamos terminar de ler essa semana o livro de Juízes, certo? O que nós podemos aprender aqui com esses erros de Josué? Primeiro, escute muito bem o que eu vou dizer aqui. O primeiro erro de Josué foi não ter expulsado totalmente os cananitas da terra, e Israel fez aliança com um povo que odiava o povo de Deus. E com esse erro nós aprendemos algo importantíssimo. Não faça alianças e nem dê votos de confiança a pessoas que odeiam o povo de Deus. Olha o que esse erro de Josué nos ensina. Eu não estou aqui, queridos, fazendo política porque eu não gosto. Para você ter uma ideia, na última eleição para presidente eu nem votei, certo? Mas eu preciso lhe dizer algo. Josué errou quando não destruiu totalmente o povo que odiava o povo de Deus, e acabou que Israel fez aliança com aquele povo. Cuidado para não cometer o mesmo erro, apoiando candidatos e partidos que odeiam o povo de Deus. Eu não vou citar nome de candidato aqui e nem vou citar partidos, mas eu só digo isso para você. Olhe bem e veja os discursos de cada um, e veja aqueles que odeiam a igreja, aqueles que querem as portas da igreja trancadas, e aqueles que culpam a igreja por coisas que a igreja não tem culpa. E não faça alianças com esses povos, com essas pessoas, porque eles odeiam o povo de Deus. E por causa desse erro de Josué, queridos, o povo padeceu lá em Canaã. Cuidado para não cometer o mesmo erro de Josué, fazendo alianças com o povo que odeia o povo de Deus. Fica aqui essa palavra de reflexão para nós. Eu não cito nomes, eu não cito partido, porque eu não fui chamado para ser político, eu fui chamado para ser um pregador do evangelho. Mas eu tenho como obrigação conscientizar vocês. Segunda coisa que a gente aprende com os erros de Josué. Josué não consultou o Senhor na questão dos gibeonitas. E aqui, queridos, a gente aprende uma coisa muito importante. Olha para mim. Não tome decisões sem antes consultar a Deus. Não, por favor, não faça isso. Não tome decisões sem antes consultar a Deus. Josué cometeu esse erro e teve problemas. E o terceiro erro de Josué, o que é que a gente aprende? Eu quero dizer para você: prepare alguém para ser melhor do que você. Prepare alguém para ser melhor do que você. Jesus disse, vocês, com os discípulos, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Sabe o que era que Jesus estava fazendo? Preparando um grupo para fazer grandes coisas na terra quando Jesus fosse assunto aos céus. Queridos, temos aqui quatro palavras importantes que aparecem no livro de Josué. Escute isso. Nós temos aqui 4 palavras importantes que aparecem no livro de Josué. É 2 coisas que eu tenho para falar. E temos a conclusão, que é a importante decisão que Josué tomou antes de morrer. Os irmãos querem que eu fale das 4 palavras importantes que aparecem no livro, ou os irmãos querem que eu conclua logo? Diga aí, tá com vocês agora. Vocês querem que eu fale dos 2 pontos ou só do último e conclua? Vocês que mandam.
Aleluia. E aí, meus irmãos? Vamos que o tempo está correndo. Eu concluo logo ou eu falo dessas 4 palavras de maneira mais rápida que aparece no livro de Josué? O que é que vocês me indicam aí? Vocês que mandam. Aleluia. Aleluia. Os dois, a Wasline disse os dois, Marnise disse os dois. Minha mãe disse fala tudo, Francinete disse pode seguir, a irmã Elda disse os 2 pontos, então vamos lá, a maioria venceu, né? Vamos lá. Queridos, existem 4 palavras importantíssimas que aparecem no livro de Josué, que eu quero citar aqui para vocês. A primeira é a palavra pedra. Pedra. Essa palavra deriva do hebraico eben, e essa palavra aparece em vários textos aqui do livro de Josué. Vai ficar salvo assim no canal do YouTube, tá bom, minha irmã? Essa palavra pedra, ela aparece muito em Josué. E o que isso significa, irmão? Preste atenção nisso. As pedras aqui, queridos, elas cobriam o relevo do antigo Oriente Médio. E essas pedras eram usadas de várias maneiras. E elas serviam como material de construção para casas, muralhas da cidade e para fortificação ali daquelas cidades. Era para a construção de refúgios. Isso está em 1 Reis, capítulo 5, verso 17. 2 Reis, capítulo 12, verso 12. Então as pedras eram usadas para isso. Pedras também eram usadas para fins religiosos, para construir pilares, como está no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 14, para construir altares, Deuteronômio 27, 5, altares sagrados. Além disso, elas eram empilhadas como memoriais, marcando locais de revelação divina. Ou seja, você vai encontrar na Bíblia, como em Gênesis, capítulo 28, verso 12 a 22, capítulo 31, verso 46 de Gênesis, Josué capítulo 4 e 6, quando as pedras elas eram levantadas como uma espécie de memorial, para que futuramente, quando os filhos perguntassem, e esses montões de pedras aqui? Aí os pais diriam para os filhos, isso aí, meu filho, é porque Deus abriu o Jordão. Isso aí, meu filho, é que Deus respondeu com fogo quando Elias orou. Então as pedras serviam como uma espécie de memorial. Então as pedras naquele tempo eram como, no sentido de memorial, era como uma foto que você tira hoje e salva no cartão de um celular. Depois de muito tempo você vai lá, olha e você se lembra do que aconteceu. E aqui vai uma dica para nós. Quando Deus fizer algo na sua vida, registra, meu irmão. Porque quando você estiver passando por uma crise de fé, quando você olhar para o memorial, você vai dizer, Deus fez, Deus faz e Deus continua fazendo. Aleluia! Uma outra palavra que aparece também aí no livro é a palavra trompete, que em hebraico é a tão famosa palavra shofar. E esse trompete aí era feito de um chifre de animal, tipicamente de um bode ou de um carneiro, e isso era usado como uma espécie de trompete, de trombeta. Você vai ver quando é tocado ali a trombeta e o povo grita e as muralhas de Jericó elas caem. E também isso revela muito sobre a volta de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus virá ante a última trombeta. Aleluia! Existia uma trombeta em Israel, irmãos, que quando ela era tocada, ela reunia o povo para partir. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 a 18, quando fala do arrebatamento, que a Bíblia diz que Jesus vem com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando essa trombeta tocar, o povo vai se reunir e vai partir, ser arrebatado do céu para a terra e encontrar o Senhor nos ares. Terceira palavra é a palavra herança, é a palavrinha hebraica nahalar. E essa palavra, ela fala sobre posse, propriedade. É quando essa palavra é usada e está ligada muito às promessas de Deus, às promessas que Deus cumpre. E uma outra palavra que aparece muito é a palavra descanso, de onde vem a palavra hebraica shakat. E essa palavra aí significa estar em paz. Jesus é o nosso descanso. Ele disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não dou a vocês como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus, ela nos faz sorrir em meio à guerra. A paz de Jesus, ela nos faz dormir
mesmo em meio às lágrimas. A paz de Jesus nos acalma. Aleluia. São essas as 4 palavras que aparecem aí no livro de Josué: pedra, trompete, herança e descanso. E para concluir, queridos, como eu disse que nós iríamos concluir, eu quero concluir com vocês dizendo que Josué, aqui nesse livro, antes de morrer, ele toma a decisão mais importante da vida dele. Que está no capítulo 24, versículo 15, e nós vamos encerrar com esse texto. Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Vamos lá? Quem está com a Bíblia aí, queridos, para a gente concluir aqui essa live. Ficou um pouquinho comprida hoje, né? Mas é porque Deus tinha muito para falar conosco. Capítulo 24, versículo 15 de Josué, olha o que diz. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Não há jeito melhor, irmãos, de concluir uma vida do que dizendo isso. Eu decidi, junto com a minha casa, servir ao Senhor. Se tem alguém nessa noite que ainda não é crente, talvez não tenha, porque uma live comprida dessa, né? A pessoa muitas vezes que não é cristã, ela não tem tanta paciência de ficar ouvindo essa live, mas vai ouvir depois. Se tem alguém nessa live que ainda não tomou essa importante decisão de servir ao Senhor, a oportunidade é agora. Você pode aceitar a Jesus aí na sua casa. E você pode escrever aí: eu aceito, irmão, eu quero. E tomar essa importante decisão. Se porventura alguém for assistir depois, que mande para mim no direct: irmão, eu aceitei, eu decidi. Queridos, não tem sentido uma vida se ela não for vivida na presença de Deus. A melhor coisa do homem é dizer isso aqui que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida servir a Deus, decida seguir em frente, porque foi assim que Josué terminou os seus dias de vida. Ele começou servindo a Deus e terminou servindo a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Que bênção! Antes de orarmos, quem gostou aí do livro de Josué, comenta aí, manda palmas, manda foguinho, faz alguma coisa aí. Quem gostou desse livro assim como eu gosto? Glória a Deus, aleluia, aleluia, que bênção, querido. Nós vamos orar agora, vamos terminar, já concluímos aqui a nossa exposição. Amém, meu irmão Sebastião, obrigado. Amém, irmã Francinete, glória a Deus, que bênção, né? Que bênção, muito bem, aleluia. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, né? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças e louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite. As igrejas, elas estão fechadas, o templo físico, mas a igreja espiritual está aberta. Nós estamos aqui fazendo a tua obra, ouvindo a tua palavra, sentindo a tua presença e pedindo que o Senhor nos guie, nos leve, nos conduza, Senhor, na tua palavra. Que no nome santo de Jesus o Senhor nos guarde e nos dê esse vigor de Josué para terminar os dias da nossa vida dizendo como ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus assim permitir. E amanhã bem cedo, lá no Leitura Bíblica Anual, nós vamos continuar as nossas leituras anuais. E amanhã nós estamos dando continuidade ao livro de Juízes. Tá certo? Amém, querido. Aí meu Manizes confundiu o horário, né? Tá certo. Mas vai ficar salva no canal do YouTube, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Até amanhã.